Hoje eu fui pegar meus filhos na escola e o meu mais velho falou: mamãe, você pode me tirar dessa escola e colocar na outra? Gente, ele ama ir na escola, ainda mais ama os coleguinhas, prof. Mas daí eu já vi que ele tem essas batalhas deles, né? E não fala, às vezes, por medo, por vergonha. Aí eu fiz uma mesa bem bonita para eles, vou servir eles, vou escutar o que eles têm para falar, porque às vezes a gente não tira esse tempo e eles se sentem excluídos, se sentem sozinhos. E é aqui em casa que eles têm que se sentir amados, respeitados, valorizados. Então eu fiz as coisas que eles mais gostavam. Quem não gosta? Qual criança que não gosta de bolo de chocolate, um Toddy, um iogurte? Então hoje eu tirei para servir eles e escutar. Servir de conselheira hoje, escutar tudo que eles têm para me falar. E é isso aí, meninas.